Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como instalar, configurar e utilizar o JSON Server. Na verdade, o JSON Server ele é uma API REST para você utilizar na fase de prototipação e na fase de teste das suas aplicações. Eu já usei esse componente, o JSON Server, em algumas outras oportunidades aí nos meus vídeos sobre grid, JS Grid, e eu estou preparando um vídeo para as próximas semanas que vai abordar a utilização do grid WeGrid usando de forma avançada o JSON Server. Bom, para instalar o JSON Server, o pré-requisito que a gente precisa é ter o NPM instalado na máquina, ok? O NPM é o gerenciador de pacotes do JavaScript. Então, em primeiro lugar, na minha máquina aqui eu já tenho o NPM instalado. Se você quiser saber como instalar, você pode acessar aqui o meu canal do YouTube. Existe esse vídeo aqui falando Node.js instalando e utilizando o servidor HTTP local. Então ele vai explicar aqui para você como instalar o Node.js e na verdade quando você instala o Node.js o NPM já é instalado por padrão. Então, pressupondo que você já tem o NPM instalado, a gente vem aqui no prompt, no cmd, e a gente vai instalar o JSON Server. Então, a sintaxe para instalar o JSON Server é a seguinte: npm install -g JSON Server. Dependendo da situação, ele vai demorar um pouquinho para instalar o pacote, vai depender de conexão com a internet que você tem, etc. E com o gerenciador de pacotes NPM, na verdade, você pode instalar qualquer pacote que você queira de JavaScript, né? Tem até um site npm.js, onde você pode baixar N pacotes. É importante que se você estiver numa rede usando proxy, por exemplo, na rede corporativa, tem uma opção no NPM para você criar um arquivo com a configuração de proxy e assim conseguir acessar e baixar os seus pacotes normalmente. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links que eu estou usando aqui, desde o link onde tem mesmo a base do JSON Server, algumas opções de JSON Server como serviços para a internet, e inclusive o URL do meu canal, o URL do meu blog e todos os links que eu vou apresentar aqui nesse vídeo. Bom, depois de alguns minutinhos aqui o meu JSON Server foi instalado, então aqui ele mostra no meu prompt aqui as instruções aqui que foi instalado. E agora o ponto é a gente iniciar o JSON Server, né? Na verdade, o JSON Server você pode tanto usar ele na sua máquina local, fazendo a instalação do jeito que eu vou mostrar para vocês, como existem serviços na web que utilizam o JSON Server, já estão publicados, então basicamente você só precisa chamar o serviço na sua aplicação de teste, você não precisa se preocupar em instalar nada localmente. Como eu vou partir aqui primeiro para a parte local, então já fiz a minha instalação, agora eu vou subir o serviço, o servidor JSON Server. Então como que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar eu vou chamar JSON Server -watch
e aqui o nome do meu arquivo JSON. Na verdade, o JSON Server é baseado numa estrutura, num arquivo de base de dados no formato JSON. Então, na verdade, você pode criar qualquer arquivo no formato JSON, né? Eu vou mostrar para vocês como é que cria esse arquivo. E ele acaba sendo um dos pré-requisitos para você utilizar o JSON Server. Aqui no caso, por exemplo, se eu não tenho nenhum arquivo de banco de dados no formato JSON criado ainda, tá? Então aqui se eu, por exemplo, digitar o comando JSON-server espaço --watch, o nome qualquer, que seria o nome do meu banco aqui, pp.json, e der um Enter, ele automaticamente vai criar uma base de dados exemplo, é uma base de dados de exemplo que já tem embutido dentro do JSON Server. Aí nessa base eu vou ter aqui um banco de dados de posts, um banco de dados de comments e um banco de dados de profile. Tá? Eu não quero por enquanto fazer isso, lembrando que ele cria por padrão, o JSON Server cria, ele sobe o meu servidor na porta 3000, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, utilizar uma outra porta, eu vou utilizar aqui o "-p" no final e, por exemplo, 8089. Pronto, ele criou aqui, ele subiu aqui o meu servidor na porta 8089, mantendo a mesma estrutura da minha base de dados. Bom, como eu não quero usar a base de dados padrão do JSON Server, eu vou criar a minha. Então, para isso, eu preciso criar um arquivo no formato JSON. Vindo aqui esse arquivo pode ser criado em qualquer bloco de notas ou outra IDE que vocês costumam utilizar. Ele tem que ter esse formato aqui. Eu já criei, na verdade, 3 registros para a gente mostrar mais para frente como é que funciona o JSON Server, como funciona a API REST dele. Então ele tem que ter essa estrutura, né? Essa estrutura primeira que seria o nome do meu banco de dados. E dentro aqui do meu colchete eu vou ter meus N registros aqui separados por chave. Né? Então com ID, aqui eu tenho ID, nome, sobrenome. Eu posso criar, na verdade, a base que eu quiser, com os campos que eu quiser criar. Tá? Então, basicamente o que eu vou fazer, só lembrando que se eu criar as linhas, vou criando as linhas aqui. Lembrando que a última linha ela não pode ter a vírgula aqui, tá? Não posso deixar assim com vírgula, senão vai dar erro no formato do arquivo JSON. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou copiar esse trecho, vou criar um meu arquivo que vai se chamar db.json. Eu vou salvá-lo aqui na minha unidade C mesmo. A raiz vai chamar db.json. Pronto, salvei o arquivo. Agora eu vou vir aqui no prompt e eu vou subir o servidor utilizando esse arquivo db.json que eu acabei de criar. Então eu vou usar aqui o mesmo comando JSON-server watch, aqui eu vou colocar db.json. Eu não vou querer usar a porta padrão, aí no caso a porta padrão 3000, então não preciso informar a porta aqui no meu prompt. E dar um Enter. Pronto, o meu servidor REST API subiu na porta 3000 /user. Então para usar ele eu tenho que usar essa URL aqui, http://localhost 2.3000/users. Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente pode fazer essa API REST do JSON Server. Ele tem os comandos, os métodos padrão, né, do REST API, que é no caso o GET, o PUT, o POST e o DELETE. E eu posso fazer via GET uma série de pesquisas. Ele me deixa fazer paginação, deixa fazer pesquisa utilizando like, utilizando range e uma série de características. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode fazer isso. Eu vou começar pela utilização do GET e fazer uma série de pesquisas
com base nesse arquivo db.json que eu criei, contendo 10 registros. Então eu vou vir aqui no meu browser, vou digitar aqui localhost 3000/users. Pronto, então aqui seria a funcionalidade de obter todos os dados da minha base, né? Então basicamente é só colocar /users aqui, ele vai me trazer os 10 registros que eu criei. E a primeira coisa que eu vou querer fazer é fazer uma pesquisa simples aqui. Eu quero, por exemplo, pesquisar esse ID 2 aqui. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer de duas formas. Eu posso usar a forma de URL encurtada aqui, colocando /uid. Se eu der um Enter aqui, ele vai me trazer só o ID 2. Ou eu posso fazer com os parâmetros aqui, colocando exclamação, interrogação, colocando o nome do campo igual a 2. Ele vai me trazer o mesmo registro. Tá? Uma outra forma de fazer pesquisa é, por exemplo, eu vou pesquisar agora por nome, só por nome. Então por exemplo, que eu estou pesquisando na minha base de usuários todos os nomes que igual a Paulo. Existe uma forma de fazer o like, então quiser pesquisa aproximada. Aí no caso, o nome do campo vai ser o nome lá do meu campo mesmo, underline like, começando com a letra M maiúsculo, ou que contenha no nome o M. Então aqui ele me trouxe Matheus, trouxe Marcela, trouxe Simone, trouxe Marcos. Trouxe todos aqueles que tem o M na composição do nome. Existe uma forma de fazer pesquisa também. Eu posso também, se eu quiser combinar campos. Então, por exemplo, começo com M, que contenham a letra M, e onde o meu e-mail, aí eu vou colocar like também, contenha o Gmail. Melhor, contenha o IG. Então aí ele me trouxe aqui os nomes com M, né, aqui no caso Simone, no caso Marcos. E dentro do texto do e-mail eu tenho lá o IG. Então aqui eu tenho o IG aqui e o IG aqui também. Além disso, eu posso fazer pesquisa por range, ou maior e menor, ou maior igual ou menor igual. Aqui no caso do JSON Server, ele permite você fazer maior igual, menor igual, ou fazer um intervalo. Por exemplo, eu vou pegar aqui o campo idade e vou fazer uma pesquisa onde a minha idade pesquisar na minha base de dados onde os dados são maiores ou igual a 10. Então, como que eu faço isso? O nome do meu campo vai ser idade, só que ele tem aqui um sufixo chamado LTE, né? Não, desculpa, GTE, porque vai ser maior ou igual a 10. Então aqui ele está pegando todos os dados que são maiores ou igual a 10. Então aqui tem um 40, aqui tem um 41, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 25. Agora eu quero pesquisar por menor ou igual. Então vou só trocar aqui o meu sufixo, colocar o L. Eu vou fazer uma nova pesquisa, ele vai me trazer idade 5, idade 10, idade 8. Existe também a possibilidade de via GET fazer uma pesquisa para paginar. Então eu posso paginar meus dados. Então existem duas formas de paginar os dados. A primeira forma, que seria a forma padrão, é eu fazer da seguinte forma. Eu colocar aqui a propriedade page, escolher o número da página, e comercial limit, e limitar a quantidade de registros que eu vou exibir por página. Então eu vou colocar limite 2. Na hora que eu fizer isso, ele vai me trazer
a página 2 da minha base de dados, contendo os registros de ID 1 e ID 4. Então ele me trouxe 2 registros, porque aqui meu limite está igual a 2. E existe uma outra forma de paginar, que é, ao invés de usar aqui underline page, eu usar underline start, que seria uma paginação do tipo slice. Ele vai quebrar a minha base de dados em vários pedaços menores. Então eu vou, por exemplo, colocar start 2, limit 2, e ele vai me trazer, na verdade, o mesmo resultado se eu tivesse usado aqui, no lugar do start, usado o page. Só tem uma diferença. Quando eu uso essa propriedade aqui, underline start, em conjunto com o limit, ele vai me gerar no meu header uma propriedade chamada xTotalCount, que vai me trazer o total de registros da minha pesquisa. Eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos, até mostrei, acredito que eu tenha mostrado no vídeo sobre JS Grid, quando eu falei sobre paginação, não me recordo sinceramente se eu fiz isso ou não, mas enfim, num dos próximos vídeos que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar a implementação do componente o iGrid, e aí eu vou utilizar o JSON Server com essa propriedade chamada start. Por quê? Ele vai me permitir, quando ele me retorna lá a propriedade xTotalCount, o iGrid ele usa essa propriedade, a quantidade de páginas, a quantidade de registros para criar suas páginas, para controlar a sua paginação. Então, eu recomendaria, ao invés de você usar a propriedade aqui, que no caso seria o page, eu utilizar a propriedade start, ok? Bom, essa foi a paginação, então eu apresentei para vocês a paginação, as pesquisas usando o like. O JSON Server também tem a possibilidade de você utilizar o que a gente chama de... agora me fugiu aqui, o que ele chama de Full Text Search, né? O que, por exemplo, o Banco SQL Server tem, então ele vai me permitir usar o Full Text Search também. E permite também buscar dados relacionados. Para fazer isso, buscar dados relacionados, eu vou mostrar para vocês com a base padrão do JSON Server. Então eu derrubei aqui o meu servidor aqui que eu tinha subido a base de dados users. Vou subir novamente o JSON Server, aí usando um nome qualquer aqui, só para ele subir as bases de dados padrão do JSON Server, que é Posts, Comments e Profile. Aqui nesse exemplo, para mostrar o relacionamento, existe dentro do meu Comments aqui um comentário relacionado ao post. Tá? Então, eu vou mostrar aqui só para vocês. Localhost 3000 posts. Então, eu tenho um post só de ID 1 e eu tenho um comment ID 1 relacionando ao post de número 1, que é o que eu mostrei para vocês anteriormente. E eu quero o que? Eu quero listar para vocês o post de ID 1 e todos os comentários desse post. Como que eu faço isso? Simplesmente, eu começo aqui chamando posts, barra 1, que significa que é o post 1 que eu quero, barra comments. Isso vai me trazer todos os comentários que eu tenho para post 1. Aqui no caso eu vou ter um só. Então, na hora que eu der um Enter, ele vai mostrar um registro só. Então é bem legal, porque eu também posso simular na minha fase de protótipo, na minha fase de teste, o relacionamento também, a pesquisa relacionada entre as diversas bases que eu tenho. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, já mostrei a operação de GET, agora eu vou mostrar para vocês a operação de delete. Tá? A operação de delete, eu vou derrubar de novo aqui o meu servidor JSON Server e vou subir aqui com a minha base correta. DBJSON, ok, subi, users, pronto. Vou mostrar aqui o comando de delete.
Então, o que eu tenho que fazer aqui no comando de delete? Basicamente, o que eu tenho que fazer é... Desculpa, eu não vou poder fazer isso via browser do jeito que está aqui, eu só consegui fazer as pesquisas. Para isso, para a operação de delete, para a operação de post, que é de criar itens novos, para a operação de put, que é atualizar dados já existentes, eu vou ter que simular isso usando a... Eu escolhi aqui, por exemplo, usar um cliente, um REST client aqui do próprio Chrome. Então, existem duas opções que eu achei as mais interessantes. Vindo aqui no Web Store aqui do Chrome, eu utilizei dois clientes REST aqui. Eu usei ou esse aqui, que é o Advanced REST Client, e tem essa outra opção aqui, que é, deixa eu só voltar aqui, que é esse DHC. Se eu vier aqui fazer a pesquisa, que é esse DHC REST Client também. Eu posso usar um ou outro, ou qualquer outro da sua preferência. Aqui para esse exemplo, eu vou usar o primeiro lá, que é o Advanced. Advanced REST Client. Eu já tinha instalado ele na minha máquina, então aqui basicamente é só clicar duas vezes e clicar em abrir o aplicativo. Pronto, ele abriu a minha interface. Então agora eu vou simular, eu vou executar na verdade uma operação de delete usando o JSON Server. Então eu vou colocar aqui, nesse campo aqui eu vou colocar a minha URL. Users, ok? Vou colocar um barra aqui que vai significar o que? Eu vou rodar um comando de delete no ID 2. Então ele vai remover o meu ID 2, o meu registro 2 lá da minha base de dados. Então vou colocar 2 aqui. Aqui eu vou escolher o método que eu quero. O método que eu quero é o delete. Ok? Pronto. Basicamente isso. Aí agora eu venho aqui em send. Pronto, ele executou o comando de delete na minha base. Se eu vier agora aqui fazer um get novamente, agora eu vou fazer o get, vou tirar o user, ou seja, ele vai me buscar todos os registros que eu tenho na minha base users, dá um send, ele removeu, como vocês podem ver que está na ordem, ele removeu o ID 2 aqui da minha base. Então essa é a simulação é bem simples, né? Vocês podem ver aqui utilizando o REST. Basicamente só colocar users barra e o ID que eu quero remover usando o método delete. Agora eu vou simular a inclusão de um novo registro. Como que eu faço isso? Users. O JSON Server ele vai criar o ID automaticamente, então não preciso me preocupar em passar via requisição Ajax ou o ID. Eu preciso passar só os dados que eu quero inserir do lado lá do lado do servidor. Então vou escolher aqui o método post. Aqui embaixo, no dataform, eu vou incluir os parâmetros que eu quero. Então lá, só nome e sobrenome. Eu quero criar um novo registro só com nome e sobrenome. Então o nome aqui vai chamar Thiago. Sobrenome Camargo, tá? Então aqui eu criei o meu formulário, né? Eu simulei o formulário aqui, usei o método post e a minha URL é essa daqui de cima. Então agora eu vou dar um send. Pronto, ele me criou um outro registro na minha base db.json, cujo ID é esse daqui.
com o nome e o sobrenome. Você pode ver que as outras propriedades lá dos outros campos do meu registro eu não mencionei, por isso ele não criou aqui na minha estrutura JSON. Então, se eu fizer um get agora, um get em todos os usuários e dar um send, e lá na última página ele vai me trazer aqui o ID que eu criei, o nome Thiago e o sobrenome Camargo. Então, eu criei um registro na minha base DB-JSON utilizando o método post. Agora eu vou atualizar um dado em algum registro que já existe, e para isso existe o método put da API REST. Como que eu faço isso? Vamos linkar aqui um registro. Eu vou atualizar o registro ID3. Eu vou mudar aqui a cidade, tá? Então ID3 cidade. Como que eu faço isso? Hoje é a cidade de Valinhos, eu vou colocar a cidade de cidade de Niterói, por exemplo. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai a URL ela permanece a mesma, só que eu vou colocar aqui o ID3, vou selecionar o método put, e aqui no meu dataform, em parâmetros, eu vou colocar aqui cidade Niterói. Pronto. Então coloquei aqui o que eu quero atualizar, né, o campo que eu quero atualizar. Aqui na minha URL é o ponto .id, que seria o ID3 que eu quero mexer no meu registro de ID3, e o método put. Vou dar um send. Pronto, ele atualizou aqui. Até escrevi errado aqui, vou escrever correto. Não, peraí. Niterói, send. Niterói ID3. Agora a gente vai fazer um get aqui para mostrar para vocês como é que ficou. Olha só que interessante. Quando eu fiz lá executei lá a minha operação de put, ele só deixou aqui cidade e ID. Por quê? Porque eu não informei os outros campos. Então aqui no caso do put eu vou ter que passar todos os meus campos, né, inclusive com as alterações que eu queira. Caso contrário, ele vai excluir os campos que eu não mencionei e vai deixar só os campos que eu selecionei lá. Então, por exemplo, aqui no Cadinho Niterói, se eu coloquei cidade, então ele manteve o ID 3, ele deu um update, na verdade, nesse registro, mantendo o ID igual a 3 e onde cidade igual a Niterói. Os outros campos, como eu disse, ele removeu. Bom, então aqui eu simulei o get, o post, o put e o delete, né? Então, quer dizer, eu recomendo bastante usar o JSON Server. Ele é uma API REST bem interessante para a gente fazer as prototipagens e os testes, como eu mencionei. Como eu mencionei também, ele tem, você não precisa, se você não quiser instalar o JSON Server na sua máquina, fazer os testes, você pode utilizar essa API REST online. Existe uma URL aqui chamada JSON Placeholder, que existe uma versão do JSON Server já publicada na web, onde você pode fazer simulações de requisição. Só que aqui no caso, ele tem lá as bases padrão lá do JSON Server, que é o post, comment e o post, comment, e tem mais um outro aqui que agora não me fugiu, post, comment e profile. Eu vou fazer um teste aqui de chamada também aqui usando essa URL aqui, JSON Placeholder, só para vocês verem como é que funciona a chamada. Basicamente é a mesma coisa, só mudando a URL. Então vou vir aqui no meu REST Client, em primeiro lugar vou copiar, né, a URL do JSON Placeholder. Vou vir aqui
no meu REST client. E vou pesquisar por posts usando o get. Ele vai me trazer todos os posts que eu tenho lá publicado na web para esse serviço aqui. Então, ó, ele tem uma gama grande aqui, ele tem 100 registros de posts. Então, para você também que não quer nem instalar o JSON Server na sua máquina e nem criar uma base de dados, eu acho que é muito trabalhoso, você pode usar esse JSON Placeholder, que é um serviço que já está publicado na web e que já tem um número expressivo aí de registros para você fazer as suas simulações. Por exemplo, de comentários, vamos ver quantos comentários ele possui. Já publicados aqui. Ó, tem bastante coisa também. Tem mais de 400 registros disponíveis para você fazer essas simulações. Então é bem interessante, eu vou deixar essa URL na descrição do vídeo também, caso vocês optem por essa opção. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da dica sobre JSON Server. Eu acredito que vai ajudar bastante os desenvolvedores aí que não conheciam essa API REST JSON Server. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem com seus amigos, deem seu like e se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal SW9. Até mais.